A paz do Senhor, povo de Deus. Pastor Amaro passando aqui para trazer uma palavra para a sua meditação no dia de hoje, que se encontra lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1, que diz assim: Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhe disse: Não está vendo tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos se aproximaram-se dele em particular, dizendo: Dize-nos quando essas coisas acontecerão, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhe respondeu: Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos haverão de abandonar a fé, e trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Até aqui, irmãos, até o versículo 14. Muito notório que nós já estamos vivendo aquilo que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás. Jesus, onipresente, onipotente e onisciente, o Senhor que sabe de todas as coisas, ele já sabia que esse dia ia chegar, que essas coisas iriam acontecer. E Jesus nos alertou e nos instruiu na sua palavra. E nós temos visto muito isso se acontecendo. E o que tem assim nos preocupado em relação ao reino de Deus, porque este evangelho será pregado em todo o mundo. Que evangelho? O evangelho de Cristo, o evangelho do amor, o evangelho da entrega, o evangelho daquele que recebeu de graça dá, o evangelho que não busca o seu próprio interesse, o evangelho do perdão, o evangelho da renúncia, o evangelho da conversão, o evangelho da paz, da justiça, e o evangelho do amor, né? O evangelho do amor. O evangelista Mateus, no versículo 13 aqui, no 12, ele fala: E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos se esfriará. E temos visto isto nos dias de hoje nas igrejas, em todo o território nacional, por que não dizer em todo o mundo. As pessoas têm perdido o foco do verdadeiro evangelho. Paulo, escrevendo lá na segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 11, versículo 3, ele vai dizer assim: Eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva, o meu povo seja corrompido, seja enganado e se afaste da simplicidade que há em Cristo Jesus. O evangelho de Cristo é simplicidade. O evangelho de Cristo não é dinheiro, o evangelho de Cristo não é comida, não é bebida.
O Evangelho de Cristo em Romanos 14:17 vai dizer que o meu reino é alegria no Espírito Santo, paz e justiça. Então, meus amados, e temos visto que o povo de Deus tem perdido a paz, porque tem buscado outro evangelho, tem buscado o evangelho da riqueza, o evangelho do que eu tenho, o evangelho da competição, o evangelho que parece até que as pessoas não estão esperando o arrebatamento. Parece até que Jesus não vai voltar mais para alguns crentes. Parece até que a pessoa tem vida eterna já aqui na terra, porque é tanto apego às coisas materiais, é tanta falta de compaixão, de sentir a dor do próximo, de se colocar na situação do próximo. E Jesus saberia que haveria dias difíceis para a humanidade. E Deus envia o seu Filho para vencer o pecado na cruz do Calvário e para iniciar o plano de salvação, o plano de reconciliação do ser humano com Deus. E Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas que não são, para cumprir essa missão. Deus escolheu um povo para pregoar esse evangelho, para se gastar e deixar ser gastado por amor das almas. Um evangelho que não vai se corromper com dinheiro. Não estou dizendo que dinheiro é pecado, meu irmão, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E com certeza a Bíblia, ela não falha, ela é verdadeira. E temos visto isso. Muitos amantes, igrejas brigando, degradando uns com os outros, não por alma, mas pelos dízimos, por dinheiro, por status, por tudo aquilo que não é o evangelho. E a gente não pode ver essas situações se calar. Cristo nos chamou para pregoar o evangelho, para pregoar a salvação, o ano aceitável. E aí tem muitos religiosos hipócritas que quando você começa a pregar o evangelho de Cristo ofende o pecador, ofende o fariseu, ofende o religioso, ofende aqueles falsos profetas, ofende. E aí querem apontar falhas em você, querem achar defeitos em você. E vai achar em todo mundo. Davi adulterou, Davi matou, Moisés assassinou. Você vai achar na Bíblia, Jacó mentiu, Abraão mentiu. Você vai achar diversas situações de falhas dos homens de Deus. Estou dizendo que nenhum homem de Deus deve se espelhar nisso e nem deve errar. Nós combatemos o pecado diariamente, nós lutamos contra o pecado diariamente, fazemos oposição ao pecado, mas somos seres humanos, somos sujeitos à falha, e a própria palavra de Deus em João 9 vai dizer lá, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas Romanos 8, a partir do versículo 33, vai dizer, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois sou eu quem os justifico. Aleluia, é Deus quem nos justifica. Nós somos santos, separados, libertos e vamos para o céu, porque o Senhor se entregou na cruz do Calvário por amor de nós, nos comprou por um preço bem alto, preço de sangue, nos santificou e somos dele. Por isso que somos santos, somos separados e vamos para o céu. Não por nossa mérito, não porque renunciamos o pecado. Isso só quer dizer que eu sou cristão. Porque todo cristão, Filipenses capítulo 1 João 2,6 diz, todo aquele que está nele deve andar como ele andou. Então nós fazemos oposição ao pecado.
Nós pregamos contra o pecado, nós lutamos contra o pecado. Mas Efésios 2:8 vai dizer que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Não vem de nós para que nenhuma carne se glorie, mas é dom de Deus. A salvação é algo dada por Deus. Nós tomamos posse e servimos ao Senhor, fazemos oposição, todos servos de Deus. Mas pastor, então eu não preciso, eu posso pecar e servir a Deus? Não, você vai pecar servindo a Deus, mas você vai lutar e fazer oposição ao pecado o tempo todo. O pecado, ele vai, você vai tropeçar porque você ainda está no corpo pecaminoso. Você está num corpo que não vai para o céu. Esse corpo aqui será transformado em um corpo de glória. E nós seremos arrebatados. E nós seremos assim, dormiremos com Cristo em algum momento. E iremos morar com Deus no céu. Por isso Colossenses 3, versículo 1 vai dizer: pensai nas coisas que são de cima. Nós temos uma cidadania celestial. Nós estamos aqui para cumprir um propósito que Deus nos deu, que é pregoar o Evangelho, que é sofrer as aflições de Cristo como um bom soldado, que é anunciar o reino, que é nos gastarmos, é sermos diferentes, não diferentes somente em roupa, não diferente porque não damos um palavrão, mas diferente porque perdoamos, mas diferente porque amamos os nossos inimigos. Não combatemos o mal com o mal, mas com o bem, porque somos imitadores de Cristo. Somos a imagem e semelhança do Deus vivo. E fazemos isso porque renunciamos ser quem nós éramos. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então decidimos viver novidade de vida, decidimos perdoar, amar. Todos os dias lutamos contra a nossa carne. Gálatas 5, a partir do 16 vai dizer: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Uma se opõe ao outro, para que não façais a sua vontade. É uma guerra diária contra a nossa carne, contra o nosso eu. É uma guerra diária contra o inimigo de nossas almas, principado, potestade, aquilo que Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestade. Não é as pessoas que nos ofendem, não é as pessoas que nos perseguem, que são nossos inimigos, mas são as pessoas que estão usando ela, os espíritos imundos, que estão usando ela para que elas não tenham salvação, não tenham encontro com Cristo. Toda maldade nada mais é do que a ausência de Cristo. Toda pessoa que lhe ofende, ela está carente da presença de Cristo. E precisamos ter esse olhar cristão, esse olhar cristocêntrico. E mesmo na nossa dificuldade, mesmo na nossa situação humana que erramos, quantas vezes erramos, quantas vezes nos pegamos lutando contra nós mesmos. O apóstolo Paulo, o homem que mais escreveu carta no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, esse ele fazia. A Bíblia também diz que ele tinha um espinho na carne. São lutas diárias, são dificuldades para fazermos a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz também que nós devemos orar tanto o nosso querer como o efetuar, porque é Deus que opera o querer dele e o efetuar em nossas vidas. Por isso é a necessidade de buscarmos o Senhor em jejum, oração, meditação da palavra. Mateus 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavras de Jesus, meu irmão. Precisamos meditar nessa palavra, precisamos buscar no Senhor e precisamos ser igreja. Precisamos viver e voltar a ter comunhão, a viver a igreja triunfar.
Deus tem levantado a sua igreja nos últimos dias. Por isso que o Satanás tem se levantado com fúria, para que haja divisão, facção, para que o reino de Deus não cresça, porque o reino dividido, ele não subsiste. Se a igreja, se no grupo dos homens tem divisão, se no grupo das mulheres, se no grupo dos jovens, das crianças, houver divisão em qualquer área da igreja, ela não vai subsistir, ela não vai crescer, porque na unidade, Salmo 133, a Bíblia diz que ali Deus ordena a bênção. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é evangelho de Deus. É o amor, é viver em união. E só vai viver em união quem abrir mão de si e amar o seu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Se não houver amor, não é evangelho. 1 João 4,8 vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Então, meu irmão, que fique essa palavra para a sua vida nessa manhã aqui de meditação. Muitos não vão gostar, muitos não gostam dessa mensagem cristocêntrica, muitos não gostam dessa mensagem confrontadora, porque ela me confronta todos os dias. Eu sei que tudo que eu faço para Jesus não é nada perante o que Jesus tem feito por mim, sempre tem feito por mim, fez e sempre irá fazer. Eu não sou merecedor, é a misericórdia do Senhor que tem me alcançado. Mesmo sendo falha, a Bíblia diz: ainda que sejais infiéis, ele permanece fiel. E quando eu digo infiel, irmão, não estou falando de cair, não. Estou falando de omitir o bem, de nós passarmos por situações que nós sabíamos que podíamos fazer mais, e às vezes estamos como aquele fariseu que viu o rapaz doente e passou a longo passo, o levita que viu o rapaz doente e também passou a longo passo. Mas o bom samaritano, esse que Jesus quer que eu e você seja, o cristão que se incomoda, sente a dor do próximo, faz a vontade dele. Esse é o Evangelho de Cristo. Tiago 1,26 vai dizer que a religião pura e imaculada é visitar os órfãos e a viúva nas suas necessidades. Aleluia. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é um Evangelho que hoje não atrai, porque o Evangelho hoje é igreja cheia, Evangelho hoje é carrão, casa bonita, Evangelho hoje é roupa bonita. Isso nunca foi Evangelho, irmão. Vai ficar tudo aí. As pessoas, muitos têm partido, e a Bíblia já deixou lá escrito: louco, tudo que você construiu vai ficar para quem? Porque tem gente matando e morrendo para construir, para fazer. Não sou contra, tem que ter sua casinha, tem que ter seu carro, tem que ter ali o de melhor, você tem que cuidar bem de sua família, você tem que ter para ajudar o próximo. Mas não faça disso, não se torne escravo do dinheiro. A Bíblia vai dizer que não podemos servir a dois senhores, não dá para servir ao dinheiro e servir a Deus. Uma coisa é você ter o dinheiro, outra coisa é o dinheiro te ter, o dinheiro ser seu dono. Você não pode sair porque você tem que trabalhar para receber o salário, você é dependente desse dinheiro. A gente sabe que tem contas a pagar, a gente precisa honrar nossos compromissos. Mas o maior compromisso que nós precisamos honrar é com Deus. E eu não pagar minhas dívidas, Irmão, Deus, ele é provedor. Você vai pagar a sua dívida, mas não é a tua dívida que vai te levar para o céu. Quem vai te levar para o céu é Jesus, é o sangue de Cristo. É você servir a Ele, é você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ninguém está pregando aqui contra você abandonar tudo, não. Só não tente seguir o mundo. Só não corra atrás dos padrões do mundo. Tem tantas coisas que nós temos que conseguiríamos viver sem ela. Jesus viveu sem tanta coisa aqui nesse mundo, nos ensinou que sem ela
Qual foi a riqueza que Jesus teve aqui nesse mundo? Senão a sua presença, o Espírito Santo, o reino de Deus sendo pregado. Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus nos dê força para ficarmos firmes no caminho do Senhor. Que Deus nos fortaleça a obedecer à sua vontade. Que Deus nos dê força a dizer não àquilo que a nossa carne quer dizer sim. Que Deus nos dê força a não seguir a maioria, mas a seguir a Cristo. Que Deus nos dê força de ser fiel, como Ele tem sido fiel para conosco. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. A paz de Cristo.